Nesse vídeo eu vou falar sobre o Silent Hill mais subestimado da franquia, o infame Silent Hill Homecoming. Esse vídeo terá a missão de mostrar para todos vocês que esse é o melhor jogo dessa franquia, e que todo o hate que ele sofreu todos esses anos é porque os fãs não entenderam a verdade por trás desse magnífico jogo. O maior comentário negativo sobre esse jogo é de que ele é bem diferente dos jogos anteriores, mas isso tem um ótimo motivo. Após Silent Hill 1, essa franquia começou uma decadência, com todos os jogos lançados posteriormente se distanciando da ideia original do que era Silent Hill. Silent Hill Homecoming veio para consertar isso e retornar às origens dessa franquia, por isso seu nome, Homecoming, ou traduzindo, voltando para casa. Por isso o jogo não começa em Silent Hill, e sim em Shepherd's Glen. Isso foi feito para emular como estavam os jogos naquela época, que se distanciaram do horror psicológico e agora eram apenas jogos de terror genéricos. Mas quando o jogador entra na cidade de Silent Hill, ele se sente como se estivesse realmente voltando para casa. Mas os jogadores não entenderam isso na época, porque estavam tão alienados com as bolas curvas que foram os jogos anteriores, que não perceberam o real significado de tudo isso. Como esse jogo tinha o desejo de voltar para as origens da franquia, os desenvolvedores decidiram ignorar a história de todos os jogos anteriores e se basear na história contada nos filmes. Como eu contei no meu primeiro vídeo, a história do primeiro filme foi baseada na ideia original que a Team Silent tinha para o primeiro jogo, que por culpa da Konami, teve que ser alterada. Silent Hill Homecoming segue os eventos do filme terror em Silent Hill, por se aproximar da ideia original que a Team Silent tinha para essa franquia. Agora dito tudo isso, vamos começar a análise do melhor Silent Hill já lançado. Travis Grade, começando essa análise com o melhor easter egg da franquia, com uma pequena aparição de Travis de Silent Hill Origins, que assim como os filmes, esse jogo é também o que mais se aproxima da visão original do que realmente é Silent Hill. Juíza Holloway, assim como alguns personagens desse jogo, é baseada em um personagem do filme, nesse caso Margaret Holloway é baseada em Christabella. Sendo as duas personagens as únicas pessoas lúcidas nas cidades e por isso são as únicas que estão dispostas a fazerem o que for preciso para salvar a todos, fazendo delas grandes heroínas. Além da juíza Holloway ser uma puta milf gostosa. Ellie Holloway, baseada na personagem Anna do filme. Porém seu único propósito no jogo é ser o par romântico para Alex, formando um dos melhores casais da franquia, junto com James e Maria, e Walter e Aileen. No final do jogo ela seria morta por Alex transformado em Bugman, porém isso foi mudado, por ser muito ridículo o protagonista ser um monstro na visão de um dos personagens. Curtis Akers, um dos melhores personagens do jogo, um homem bom e muito gentil, ele era chamado de Papai Noel de Shepherd's Glen pelas crianças. Porém acabou sendo seduzido pela Margaret Holloway, que ofereceu favores sexuais em troca de sua ajuda. James Wheeler, outro ótimo personagem, ele tem a função de ser uma espécie de sidekick para Alex. Ele também é meio doido das ideias, mas isso é porque quando James era criança acabou sendo abduzido por alienígenas e uma cadela, após isso acabou ficando meio obcecado. James talvez seja o personagem mais importante para a trama, pois é ele que ajuda a estabelecer a conexão entre o jogo e o filme,
mencionando a Sybil Bennett que foi morta pela Ordem no filme, diferente do jogo, onde ela acabou saindo da cidade junto com Harry. Alex Shepard, o melhor personagem da franquia sem sombra de dúvidas, um soldado que lutou em várias guerras, tendo recebido várias medalhas por honra e bravura. No jogo é dito que ele matou seu irmão por ciúmes e depois foi mandado para um hospício, mas isso não é verdade. Alex nunca teve um irmão chamado Joshua, ele sempre foi filho único. Toda essa história dele ter matado o irmão foi uma ilusão criada pelo verdadeiro monstro de Shepherd's Glen. Shepherd's Glen, uma cidade pacífica, sem nenhuma conexão de deuses ou nada do tipo, ela foi sim fundada por antigos membros da Ordem, porém eles haviam fugido de Silent Hill por não aguentar aquela vida. As famílias fundadoras nunca sacrificaram ninguém, eles eram pessoas pacíficas. Porém um monstro acabou utilizando isso para manipular a cidade e usar seu poder. Joshua Shepard já foi um ser muito poderoso no passado, porém após ser derrotado por um simples humano em Silent Hill acabou perdendo seus poderes e sua consciência quase se esvaiu. Para continuar existindo, ele começou a influenciar pessoas em Silent Hill e atraí-las para lá, usando suas próprias emoções e memórias para parasitar a energia vital delas. Após vários anos ele passou a ser conhecido como Shuka Narraba, ele continuava sugando pessoas, até que os poderes espirituais da cidade foram roubados por alguém misterioso. Sem isso, Shuka Narraba se mudou para a cidade mais próxima que tivesse algum poder espiritual, sendo ela Shepherd's Glen. Ele usou seu poder de manipulação para implantar memórias falsas nas pessoas. Depois ele começou a parasitar a família Shepard, na forma de uma criança, e quando ficou mais forte, ele prendeu a cidade em uma ilusão e começou a enlouquecer as pessoas. Quando a Ordem descobriu isso, tentaram ajudar as pessoas de Shepherd's Glen, mas falharam. Depois disso Joshua conseguiu poder suficiente para voltar para Silent Hill. Seu objetivo era chegar no Lago Toluca e finalmente recuperar sua forma verdadeira. Alex conseguiu impedi-lo, mas não matá-lo, pois Joshua não pode ser morto totalmente por mãos humanas, porque Joshua é na verdade Sam.